Muito bem, eu gostaria de me dirigir a todo mundo que está chegando agora. Quem foi prefeito ou vereador reeleito conhece muito bem e sabe muito bem da questão, como é que funciona o Congresso Nacional nas suas relações com os municípios Brasil afora. Mas quem foi eleito agora, foi eleito prefeito, foi eleito vice-prefeito, foi eleito vereador, é muito importante fazer uma visita aqui ao Congresso Nacional. Via de regra, no seu estado e na sua região tem um parlamentar atuando. Tem um deputado federal ou tem um senador da República ligado àquele município, direto ou indiretamente. Então é muito importante você conhecer os seus representantes aqui no Congresso Nacional, né? Fazer uma visita no gabinete, conversar com o parlamentar, atualizar o parlamentar com relação às demandas do seu município, aos problemas daquela região, enfim, ele precisa estar ligado, né? Eu faço política de forma mais varejista, então conheço cada município do meu estado, né? E às vezes conheço também as vilas, povoados, regiões. É muito interessante isso, porque a gente precisa trazer isso sempre ao debate, porque a partir do debate é que nascem as ideias e os encaminhamentos para isso. Então conheça o Congresso Nacional. Aqui também os prefeitos demandam a questão de recursos, a gente chama de emendas parlamentares. São valores que o deputado, que o senador destina à prefeitura para complementar alguma coisa para fazer, digamos, a estrada, para fazer a praça, para fazer o hospital, para fazer o posto de saúde e assim sucessivamente. Até na área da educação, em que pese o FNDE ser um grande fundo que financia tudo isso, mas aqui e acolá também a gente tem que estar botando recursos para ajudar na educação, tá certo? Então, não só para conhecer e entender o funcionamento, mas também para buscar, lutar, brigar por recursos, é fundamental que você conheça o Congresso Nacional. Olha, na República, né, aqui nós temos a questão presidencialista, mas temos um Congresso também muito forte, constituído por duas casas, que a gente chama Congresso bicameral, né? A questão da legislação, ela pode vir da iniciativa do parlamentar, do deputado ou do senador, ou pode vir também do presidente da República, dependendo do tema, né, e da responsabilidade é que se dá a origem correta pela Constituição desse projeto de lei. É importante para a democracia, naturalmente, não é? Porque num regime que não se observa a democracia, as leis são impostas, não são votadas, né? Então, quando o governo manda para cá um projeto de lei regulamentando algum tipo, a gente faz debate até o extremo, por exemplo, começa nas comissões temáticas. Projeto, de acordo com o tema, com o assunto, ele tramita nas comissões afins. Nós temos apenas uma única comissão que todo projeto tem que passar por lá, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, né? Essa é obrigatória, porque lá a gente analisa todos os pontos de vista da questão da lei, da constitucionalidade, não é? Da redação, da juridicidade, disso, daquilo outro. Todo mundo tem que passar pela CCJ, mas nas outras comissões é por tema. De acordo com o tema, o parlamentar, tanto aqui no Senado quanto na Câmara Federal, ele pesquisa, ele debate, defende seus pontos de vista de acordo com aquilo que a sociedade deseja e quer. Nosso papel aqui é defender o interesse da sociedade, claro, buscando a cobertura constitucional para cada projeto de lei. Depois que se tramita, depois que o projeto chega, digamos lá, chegou aqui na casa, é protocolado na presidência, se for aqui pelo Senado, na presidência do Senado. Aí o presidente designa, manda para a comissão tal. Naquela comissão, o presidente da comissão recebe, não é, e designa um relator para aquela matéria. O relator prepara o seu relatório, o seu voto, traz para apreciação e aquilo é debatido, julgado e votado. Se ele conseguir aprovar aquele relatório, o projeto anda. Se ele perder aquele relatório no voto, não é? Às vezes é apenas uma votação simbólica ou é uma votação nominal, dependendo do tipo do assunto que se trabalha aqui. Então, se aprovado, avança para as outras comissões, por último passa na CCJ e depois vai para o plenário grande,
onde todo mundo vai poder se manifestar contra ou a favor, tá certo? Isso é comum tanto aqui no Senado Federal quanto na Câmara dos Deputados. Bom, vamos para a origem de cada casa. A Câmara dos Deputados, os parlamentares lá, os deputados federais, eles representam a população do seu estado, certo? É um pouco diferente aqui do Senado. Nós somos eleitos pelo povo, mas nós representamos aqui a unidade da federação, que é o Estado. Então eu analiso o projeto de lei aqui, se ele é bom ou se ele é ruim para o meu estado. E cada um faz aqui para o seu estado. E aí esses estados viram a federação, que é o país. Tanto é que lá na Câmara, por exemplo, a quantidade de parlamentares é baseada exatamente na população do estado. Nós temos a bancada mínima dos estados com população pequena, que são 8 parlamentares. E a bancada máxima, que é no caso do estado de São Paulo, que são 70 parlamentares. Então lá é o teto, e aqui nos estados pequenos, como o estado do Tocantins, o estado de Rondônia, o estado do Acre, o estado do Amapá, o estado de Roraima, enfim, que são pequenos, então são 8 parlamentares apenas. Então é baseado no número de habitantes. A legislação reza isso. Aqui não. Você pode observar que aqui no Senado, todos os estados têm 3 representantes, têm 3 senadores. Numa eleição você vota e elege apenas um senador. Na outra eleição você vota e elege 2, que é o único cargo que um eleitor, dependendo da renovação aqui no Senado, tem 2 votos para a mesma função. Entendido? Então, aqui a gente analisa todo mundo, ponto de vista social, mas a representação aqui é da unidade federada que nós chamamos de Estado. A Constituição dá ao presidente da República o poder do veto. Não é? A gente pode, dependendo da origem aqui, o parlamentar iniciou, tramitou nas comissões daqui do Senado, vai para a Câmara, tramita lá e tal, e encerra o processo legislativo aqui dentro. Então, ele vai para a sanção presidencial. O presidente da República pode vetar totalmente o projeto, literalmente não sobra nada, ou pode vetar partes, né? Um artigo aqui, um inciso acolá, e assim sucessivamente. Ele pode vetar. Esse veto, posteriormente, ele é analisado aqui pelas 2 casas. E a gente pode manter o veto, né, do presidente da República naqueles artigos que ele mandou eliminar, ou pode derrubar o veto. Né? Então a gente sempre trabalha. O que o governo não quer isso aqui e tal e tal. Mantém esse veto? Analisa-se isso, os partidos se reúnem, faz um debate com seus parlamentares e se posiciona. Isso aí a gente pode manter o veto. Ou então, nessa análise, nesse debate partidário, né, a gente chega à conclusão de que é importante derrubar o veto e manter a redação original do projeto. Né? Então, muita coisa aqui o governo às vezes perde, porque a gente entende que é importante que a redação seja daquele jeito. Ultimamente, o governo sofreu uma grande derrota aqui com relação ao PL, que a gente chama na questão das terras indígenas, que é o marco temporal. Isso tem uma polêmica muito grande envolvendo o Supremo, envolvendo o Congresso, envolvendo o governo, a sociedade como um todo. Né? Então, o governo vetou quase o PL todo do marco temporal. Mandou para cá, nós derrubamos literalmente de forma, digamos assim, acachapante a derrota do governo aqui dentro, para manter a ordem pública com relação à questão do marco temporal para terras indígenas no Brasil. Então, funciona assim. A questão do veto pode ser integral ou pode ser parcial e depois é analisado pelo Congresso se mantém ou se derruba. Nós temos um recurso do Fundo Constitucional, do FNO, no caso da região norte. Esses fundos constitucionais, eles são 3, um para a região centro-oeste, que é o FCO, um para a região nordeste, que é o FNE, e um para a região norte, que é o FNO. Mas esse recurso ele tem que se adaptar à realidade subregional. Né? Você tem a região como um todo, que é a região norte, no caso, ou a região nordeste, ou centro-oeste, mas dentro disso você tem ali uma região específica com suas características, dificuldades e gargalos. O que eu fiz, por exemplo?
Nós temos no Pará o arquipélago do Marajó, 95 mil quilômetros quadrados de área, 600 mil habitantes como um todo, 16 municípios no total. A pobreza é muito grande, quem acompanha um pouco da vida social daquela região sabe que os piores IDHs do Brasil estão ali. Então nós precisamos fazer com que o recurso chegue de forma mais fácil, adequada àquela realidade. Então eu fiz um projeto de lei onde a gente discutiu aqui no Senado e aprovou aqui no Senado, não é, a criação do Pronaf Marajó. Então, daqui a pouco tempo, já está sendo aprovado na Câmara dos Deputados também, o produtor rural da agricultura familiar do Marajó vai ter um crédito muito facilitado, que vai fazer com que o recurso chegue mais cedo, seja aplicado de forma mais simples e ele possa ter uma injeção financeira para melhorar um pouco a sua condição de vida onde mora, na sua pequena terra, né, na sua pequena atividade da agricultura familiar. Então, é assim que tramita e a gente está sempre... Temos aqui, se for listar para vocês, em tramitação na casa, nós temos aí para mais de 50 projetos de lei da nossa autoria, em cima dos mais diversos pontos de questões voltadas às demandas sociais, tramitando aqui na casa em busca de aprovação nas comissões, depois no plenário, depois caminhando para a Câmara dos Deputados. Quem pode apresentar um projeto de lei? Vamos lá, dependendo do tema, o governo, né? O governo, o presidente da República tem digamos, uma faixa muito larga de temas onde ele tem que ser o autor. A Constituição disciplina isso. Depois, o parlamentar. Aqui uma das funções principais aqui é legislar. Eu, o deputado federal, podemos apresentar um projeto de lei. Depois disso, nós temos algumas comissões. Aqui no Senado Federal, ela funciona junto com a Comissão de Direitos Humanos, que é a legislação participativa. Uma entidade social pode trazer um tema para avaliação aqui e aquele tema, de acordo com aquela entidade que trouxe, vira um projeto de lei de iniciativa daquela entidade. Lá na Câmara dos Deputados, eu cheguei a presidir essa comissão, que é a legislação participativa. Também, não é, o procedimento é o mesmo. A comunidade se reúne, escolhe uma entidade social, uma associação, um instituto, etc., etc., e traz aquela proposta. Aquela proposta é submetida a todos os tipos de avaliação, enfim, o deputado ou o senador que é relator se encarrega de construir ali um projeto de lei. Então, repetindo aqui, reciclando, o governo, né, o presidente da República pode apresentar, o parlamentar como função, digamos, essencial da sua atividade e a comunidade através da representação de uma instituição, de uma entidade social. É muito importante saber que, como o Congresso é um Congresso bicameral, quando o projeto se origina numa casa, a outra casa funciona como revisora daquele projeto, para de repente ser submetida a outros pontos de vista, né, a outras situações, enfim, para que se possa ter uma lei saudável e adequada à realidade da sociedade brasileira, não é? O Senado sempre teve como função aqui ser a principal casa revisora, não é? Porque o Senado, por exemplo, é constituído por 81 parlamentares, a Câmara dos Deputados por 513. Então você pode imaginar que a Câmara dos Deputados é a casa que mais entra com projeto de lei, que mais demanda, não é, a criação de novas leis no Brasil, a correção, a alteração e assim sucessivamente. Então o Senado é sempre mais conhecido como a casa revisora. A gente recebe, refaz a análise, não é, e vê se é necessário fazer emendas, né, alterar alguma redação, algumas expressões, enfim, de repente devolve para a Câmara para que ela, então, acerte lá a redação final e passe para o presidente da República para sancionar, né? Mas quando o projeto nasce aqui, a Câmara funciona como revisora. Aqui se debate, passa nas comissões, vai para o plenário e daqui segue para a Câmara. A Câmara vai fazer a revisão, podendo acrescentar, podendo cortar, podendo alterar, né? Ela funciona ali como uma casa revisora também, tá certo? Então funciona dessa maneira.
Primeiro, eu quero aqui agradecer a paciência de todo mundo ouvindo a gente sobre, né, aqui o processo legislativo no Senado e na Câmara dos Deputados e fazer um convite, né? Nós estamos aqui toda terça e toda quarta, às vezes até quinta, e se convocado, você fica o tempo que for necessário, não é? Trabalhando a questão legislativa, nas comissões e no plenário grande. Então, quem quiser conhecer melhor, fazer uma visita aqui ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, para sentir na pele o clima de como isso tudo acontece, né, em função das demandas sociais, tá bom?